amados hermanos y amigos presentes. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta ocasião, o tema que temos é a criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão, para o qual quero ler em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 em diante, e também em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz: E disse Jeová Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajuda idônea, que esteja como diante dele. Havendo, pois, Jeová Deus formado na terra toda a besta do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou aos animais viventes, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a toda besta e aves dos céus e a todo gado do campo. Mas para Adão não se achava ajuda idônea para ele. Então Jeová Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E enquanto este dormia, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que Jeová Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse então Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e não se envergonhavam. E 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz: Porque eu vos zelo com zelo de Deus, porque vos tenho desposado com um só esposo, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, por favor. A criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. Para poder compreender a criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão, temos que compreender também a criação do primeiro Adão. E depois compreender como veio o segundo Adão. O primeiro Adão, o qual se encontra em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, encontramos que veio de Deus, é o primeiro filho de Deus, que foi manifestado neste planeta Terra em um corpo de carne, criado por Deus do pó da terra. Mas antes de estar neste planeta Terra, num corpo de carne, primeiramente ele esteve na sexta dimensão, que é a dimensão da teofania, onde o corpo que existe ali, no qual Adão esteve vivendo, não sabemos por quantos dias, anos, centenas de anos, ou milênios, ou milhões de anos. Nesse corpo que ele viveu, é chamado a teofania,
é a mesma classe de corpo na qual Deus apareceu aos profetas do Antigo Testamento. E eles o chamaram o anjo de Jeová, ou o anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico. Quando apareceu ao profeta Moisés, disse ao profeta Moisés, o anjo de Jeová: eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Anrão, que era o pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Agora vejam vocês que o anjo de Jeová, ou anjo do pacto, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E como pode ser que o anjo do pacto seja o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Porque o anjo do pacto é o próprio Deus, com seu corpo teofânico da sexta dimensão, o qual é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Encontramos no capítulo 1 de São João, versículo 1 em diante, que diz: no princípio criou Deus. Vejamos, onde Deus criou. Vamos ver como diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este que criou no princípio os céus e a terra é o verbo que estava com Deus, e era Deus. E como pode-se compreender que o verbo estava com Deus e era Deus? Porque quando se fala do verbo de Deus, está se falando do corpo teofânico de Deus, da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E por isso, quando apareceu aos profetas do Antigo Testamento, eles o chamaram o anjo de Jeová. Apareceu em diferentes ocasiões na forma de um anjo, ou seja, em um corpo angelical, um corpo de outra dimensão. E esse foi o que criou os céus e a terra, ou seja, um homem de outra dimensão, o qual é o próprio Deus em seu corpo teofânico da sexta dimensão, porque Deus é o Criador. Nesse corpo teofânico, Deus também apareceu a Abraão, o pai da fé, como Melquisedeque. Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque lhe deu pão e vinho. E agora vejam vocês, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu, e também rei de Salém. E agora, em outra ocasião, apareceu-lhe como Elohim, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e materializou-se diante de Abraão juntamente com Gabriel e Miguel, os poderosos arcanjos de Deus, e comeram com Abraão. Por isso é que Jesus, numa ocasião, lá em São João, falando sobre esse momento onde Abraão pôde ver a Jesus Cristo, capítulo 8 de São João, do versículo 56 em diante: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando diz isso tão grande, quando se identifica com o eu sou que tinha aparecido a Moisés e disse: eu sou o que sou, e aparecera a Abraão como Elohim numa ocasião, e anteriormente, na ocasião anterior a essa, aparecera-lhe como Melquisedeque, ele aparecera em outras ocasiões também. E agora, quando Jesus se identifica como o que tinha aparecido a Abraão, o qual comera com Abraão, agora, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Em vez de dizerem: bendito o Senhor que está entre nós, em carne humana,
pegaram pedras para o apedrejarem. E agora vejam vocês quem é nosso amado Senhor Jesus Cristo. É o Eu Sou. E por isso em diferentes ocasiões ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim por diante encontramos em diferentes ocasiões que ele usou o Eu Sou para se identificar a si mesmo como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Eu Sou que apareceu ao profeta Moisés. Quando foram para prendê-lo na noite em que o prenderiam e o levariam ao sumo sacerdote, quando foram buscá-lo, e ele diz: a quem vocês estão buscando? Eles dizem: a Jesus. Ele diz: eu sou. E quando diz eu sou, caíram no chão. Algo aconteceu ali. E aconteceu assim por duas ocasiões. Agora, podemos ver que o Eu Sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estava na terra em carne humana, porque o verbo que estava com Deus era Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Criador dos céus e da terra, tinha se feito carne, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava o quê? A vida. E a vida era a luz dos homens. E agora? Essa luz dos homens vinha a este mundo. E como vinha a este mundo? Vinha em forma visível. E por isso diz no capítulo 1, versículo 14 de São João: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne, se fez homem, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Jesus de Nazaré, ainda que tinha nascido em Belém da Judéia, porém se criara em Nazaré. E agora podemos ver que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o verbo que estava com Deus e era Deus, estava em forma de um homem, de um profeta, entre a raça humana, visitando a seu povo Israel. Era a visita de Deus, era o tempo do refrigério para o povo hebreu. Porém veio para os seus, veio em carne humana, e os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E assim como Adão recebeu uma companheira, uma esposa, agora o segundo Adão, que é Cristo, receberia uma companheira também, uma noiva, para torná-la sua esposa, e através dela ter filhos, ou seja, para ele se multiplicar, e assim trazer à existência filhos e filhas de Deus, com vida eterna, porque através do primeiro Adão e da primeira Eva, não puderam vir ou não podem vir filhos e filhas de Deus com vida eterna. Vêm com um corpo mortal e corruptível, e com o espírito do mundo, mas com vida eterna não podem aparecer nesta terra, nascendo através do pai e da mãe. Tem que ser através do novo nascimento. E o único que pode produzir esse novo nascimento é quem? O segundo Adão. E através da segunda Eva, que é sua igreja, ele traz, e por meio da segunda Eva, ele traz filhos e filhas de Deus. Em cada etapa, em cada era de sua igreja, entre os gentios, assim como trouxe filhos entre os hebreus, no tempo dos apóstolos. Agora, durante as 7 eras da igreja gentia, estão nascendo filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Desde o dia de Pentecostes em diante, por meio do segundo Adão, que é Cristo, em união à segunda Eva, que é sua igreja, a qual nasceu no dia de Pentecostes, estão vindo os filhos e filhas de Deus.
agora estão vindo a uma manifestação na sexta dimensão, obtendo o novo nascimento, e assim obtendo o corpo teofânico da sexta dimensão. Mas para o último dia temos a promessa da manifestação gloriosa dos filhos de Deus em corpos eternos, porque os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados, quando se completar o número dos escolhidos de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Quando tiverem nascido todos os filhos e filhas de Deus no corpo místico de Cristo, e tenham assim obtido o seu corpo teofânico, depois o que falta é o nascimento no corpo eterno. Pois a ressurreição dos mortos em Cristo será como nascer em um novo corpo, mas criado por Deus. E a nossa transformação é como nascer em um novo corpo também, mas eterno, criado por Cristo. Pois nosso corpo será mudado em nossos átomos. E já os átomos do nosso corpo não serão os mesmos que temos atualmente. Serão átomos com vida eterna. Tudo isto está prometido para os membros do corpo místico de Cristo, que vem através da segunda Eva. E agora, através do segundo Adão e da segunda Eva, vejam vocês as bênçãos que Deus tem para todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora, a igreja esteve passando por diferentes etapas. E cada vez que passa por uma etapa, aparece como uma igreja jovenzinha, que começa, mas é a mesma igreja que começou no dia de Pentecostes, passando por suas diferentes etapas. E agora, quando aparece na era da pedra angular, aparece como uma jovenzinha, uma igreja virgem para Cristo, para aí ter a união com Cristo, e aí trazer filhos e filhas de Deus. E depois que houver se produzido esse nascimento de todos os filhos e filhas de Deus na sexta dimensão, e seja completado o número dos escolhidos de Deus neste tempo final, em seguida, Cristo virá do lugar de intercessão no céu, termina a sua obra de intercessão no céu, e reclama a todos os que Ele redimiu com seu sangue precioso, e os traz à vida num corpo glorificado, num corpo eterno, ressuscitando-nos aos que já partiram, e a nós, os que vivemos, transformando-nos e nos dando o novo corpo, o corpo eterno, o corpo com vida eterna, que será um corpo como o de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando tenhamos esse corpo, então veremos a Ele em seu corpo físico também, corpo físico e glorificado. E nós teremos esse corpo glorificado, corpo eterno, e também teremos o corpo teofânico dentro do corpo físico e glorificado. E já então estaremos iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo, a imagem que é a teofania e a semelhança que é o corpo físico. E assim o que Cristo disse numa ocasião: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, produz muito fruto. E quando um grão de trigo cai na terra e morre, nasce na forma de uma planta. E foi assim como ocorreu com Cristo. No dia de Pentecostes nasceu uma plantinha chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo, veio crescendo. E essa é a plantinha que dá muitos grãos de trigo, porque essa plantinha é o mesmo grão de trigo na forma de sua igreja, porque sua igreja é seu corpo místico de crentes. E agora Cristo e sua igreja são uma só carne, assim como o esposo e a esposa são uma só carne. E agora vejam como essa plantinha de trigo, a qual nasceu no dia de Pentecostes, é para dar muito trigo, muitos grãos de trigo, e de etapa em etapa, de era em era, a vida de Cristo, a vida do grão de trigo, que é o Espírito Santo, veio passando de etapa em etapa, de era em era, e os escolhidos de cada era foram o trigo de Deus potencialmente, ainda que não estiveram manifestados plenamente como filhos e filhas de Deus.
exceto no novo nascimento, somente obtendo o corpo teofânico dessa dimensão, mas sem obter ainda o corpo físico e glorificado, para o último dia, o qual será dado no último dia a todos os escolhidos de Deus. Agora, para chegar a essa etapa, os escolhidos de Deus no último dia, vejam vocês, chegarão à etapa da era da pedra angular, e aí estarão os grãos de trigo, os filhos e filhas de Deus, que serão transformados, porque esses são os que madurarão. Já os das demais eras não maduraram até chegar a obter a transformação de seus corpos, porque eles viveram em eras onde não se chegaria à perfeição. Porém, os que chegarão à perfeição serão os que estarão na era da pedra angular, que madurarão à medida que o sol da justiça, Cristo, ele disse: aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça, e nas suas asas trará a salvação. Isso está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. E o que é a vinda do sol da justiça nascendo? Quando o sol nasce, nasce pela manhã, e sendo assim, nasce em um novo dia. E a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do sol da justiça nascendo, é num novo dia dispensacional, ou seja, na dispensação do reino, começando a dispensação do reino, e para começar a dispensação do reino, e em um novo dia milenial, ou seja, o sétimo milênio, começando, ou seja, nascendo. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E se não acrescentarmos os anos de atraso que tem, pois somente falta o que resta de 1998, falta 1999 e o ano 2000. E então, termina o ano 6000 e entra o ano 7000, que é o sétimo milênio e é o último dia diante de Deus. Os últimos dias diante de Deus são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E o último desses três últimos milênios é o sétimo milênio. Agora, de Cristo para cá, transcorreram 2000 anos. E para Deus, quanto tempo transcorreu? Somente 2 dias. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, e versículo 4. E agora podemos ver porque São Paulo e São Pedro diziam que Deus tinha falado por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Mas eles não se equivocaram ao dizer que aqueles eram os últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus são os 3 últimos milênios, que são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. E agora vejam como também São Pedro diz que Deus prometeu, por meio do profeta Joel, derramar de seu Espírito Santo sobre toda a carne. Isso está no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20. E isso foi o que São Pedro explicou quanto ao que estava ocorrendo lá no dia de Pentecostes, quando muitas pessoas se perguntavam: o que significa isto? Pois lhes ouvimos falar em nossa própria língua, em nosso próprio idioma, no qual nós nascemos. Os escutamos falar as maravilhas de Deus. E toda esta gente não são galileus? Como podem estar falando em outros idiomas? O idioma deles dificilmente podem falar corretamente, e agora estão falando em outros idiomas. O que significa isso? E como nunca faltam zombadores, quando Deus cumpre sua promessa, houve zombadores lá que diziam: estão bêbados, ou seja, estão cheios de vinho ou de mosto. São Pedro diz: não estamos cheios de mosto, visto que é a terceira hora do dia, ou seja, das 8 às 9 da manhã. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, Deus diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens, vamos ler diretamente aqui para que tenham a leitura na forma correta.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Agora vejam vocês, como Deus derramaria de seu Espírito, quando? Nos últimos dias. E é por isso que desde o dia de Pentecostes para cá, esteve derramando o seu Espírito Santo sobre toda pessoa que se arrependeu de seus pecados, recebeu a Cristo como seu Salvador, e lavou seus pecados no sangue de Cristo, e recebeu o Espírito de Cristo, e assim obteve o novo nascimento. Nasceu no reino de Deus, nasceu na igreja de Jesus Cristo, e obteve um corpo teofânico da sexta dimensão. E somente falta perseverar até que cumpra todos os seus dias de sua vida aqui na terra, e seu corpo físico parta, ou seja, transformado fisicamente, e obtenha o corpo eterno que Cristo prometeu para todos os seus escolhidos, para todos os que primeiramente receberam o Espírito de Cristo, os que serão transformados, que vivem neste tempo, e os que serão ressuscitados das eras passadas são os que receberam um novo nascimento. Primeiro é preciso nascer na sexta dimensão, obter esse novo nascimento, e assim obter o corpo teofânico da sexta dimensão, que é o Espírito de Cristo com vida eterna. E agora, esse é um corpo parecido com o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, no qual os crentes em Cristo, quando o seu corpo físico morre, vão viver nesse corpo ao paraíso, ou seja, à sexta dimensão, mas regressarão com esse corpo e entrarão no corpo eterno e físico e glorificado que Cristo lhes dará, porque Cristo criará para eles um corpo eterno, e entrarão nesse corpo e terão dois corpos. Toda pessoa tem dois corpos. Quando olhamos uns para os outros, somente vemos um só corpo, mas uma pessoa tem dois corpos, um corpo dessa dimensão terrena, de carne, e tem outro corpo, que é chamado Espírito. Esse é um corpo de outra dimensão. Quando a pessoa nasce nesta terra, obtém um corpo que é físico, mortal e corruptível, e obtém outro corpo também, chamado Espírito, que é um corpo de outra dimensão, um espírito do mundo, portanto é um espírito da quinta dimensão. E depois, quando a pessoa nasce de novo, obtém um espírito da sexta dimensão. E quando os mortos em Cristo ressuscitarem, obterão um corpo eterno e glorificado que Cristo lhes prometeu. E nós que vivemos seremos transformados, e obteremos o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E então estaremos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. É por isso que depois iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai Celestial. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito antes. Vou, pois, preparar-vos lugar, e se me for e vos preparar lugar, virei outra vez, sua segunda vinda, e vos tomarei para mim mesmo. Por que disse, e vos tomarei para mim mesmo? Porque somos o corpo místico de Cristo, somos carne de sua carne, e ossos de seus ossos. E agora Ele nos tomará e nos levará à casa de nosso Pai Celestial. Estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, onde Ele estará repartindo os galardões por todos os trabalhos que realizamos no reino de Deus, no corpo místico de Cristo. E agora vejam vocês, foi em São João capítulo 14 que Ele disse: vou, pois, preparar-vos lugar. E agora podemos ver o que é e quem é a esposa do primeiro Adão. E agora podemos ver também qual é a esposa do segundo Adão. A esposa do primeiro Adão foi a que Deus tirou da lateral do peito de Adão quando tomou uma costela, e dessa costela formou-lhe uma companhia. E agora a esposa do segundo Adão é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual saiu do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo foi ferido no lado do seu peito também, e daí saiu água e sangue. E agora vejam vocês de onde saiu a igreja de Jesus Cristo, a esposa do segundo Adão. Por isso é que a mulher
A esposa do primeiro Adão era para ser amada, porque saiu da lateral do peito de Adão. Por isso a esposa é para ser amada, porque saiu da lateral do peito do ser humano. E a igreja de Jesus Cristo é para ser amada por Cristo, e ela amar a Cristo com todo o seu coração, porque ela saiu da lateral do peito, do coração de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora a esposa do segundo Adão é a mulher mais importante que existe. Essa é sua igreja. E está representada numa mulher. Foi representada em Eva, mas Eva caiu. E depois foi representada também em Sara. E depois foi representada na Virgem Maria. E a Virgem Maria, ao receber a palavra que lhe foi falada pelo arcanjo Gabriel, e dizer: cumpra-se conforme a tua palavra. Vejam vocês, o que Eva tinha que esperar que acontecesse para receber a palavra criadora sendo falada, para poder obter um filho por criação divina. Eva não esperou. Porém, veio Maria, e quando o arcanjo Gabriel lhe falou essa palavra, e ela diz: e como será isto? Porque eu não conheço o varão. O arcanjo Gabriel disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti e fará sombra sobre ti, e conceberás, e terás assim um filho. Será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E esse foi esse corpinho que foi formado lá, foi criado lá no ventre de Maria. Foi criada uma célula de vida, a qual multiplicou-se célula sobre célula, e formou o corpo de Jesus, e nasceu em Belém da Judéia, quando teve o tempo correspondente, uns 9 meses, lá no ventre de Maria. E esse foi o corpo físico de Deus, do anjo do pacto, para realizar a sua obra de redenção, o qual ofereceu na cruz do Calvário por nossos pecados. Não tinha pecado, mas tomou nossos pecados e se fez pecado por nós. Ele se fez um de nós, se fez como nós, tomando nossos pecados. Se fez pecado para nos tornar como Ele. Vejam o programa. Para que nós sejamos como Ele. Ele se fez como nós. E agora vejam porque o ser humano é a parte da criação que se parece com Deus, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, quando Deus veio à terra, na forma visível, veio com uma aparência, ou seja, uma imagem humana, porque Deus fizera ao ser humano a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o que mais se parece com Deus é o ser humano, e o que mais se parece com o ser humano é quem? Deus. Porque quando veio entre os seres humanos, veio em carne humana, e veio como um ser humano, veio como um homem que habitou na terra de Israel. Um homem que comia, bebia, dormia, um homem que falava com os demais, um homem que pregava, e sendo um profeta, um homem que via em outras dimensões. E viu não somente essa dimensão, senão outras dimensões também. Por isso podia haver em outras dimensões, porque sendo um profeta, tinha as duas consciências juntas. E quando Deus envia um profeta à terra, o envia com o quê? Com as duas consciências juntas. Essa é a diferença entre o profeta e uma pessoa comum que nasce, a qual não tem um ministério de profeta. As pessoas nascem com as duas consciências separadas, e por isso não podem ver em outras dimensões. Somente quando Deus envia um profeta à terra, para uma era ou para uma dispensação, é que vem com as duas consciências juntas, e então pode ver em outras dimensões. Mas não se preocupem, porque todos os filhos e filhas de Deus, quando recebamos o novo corpo, todos teremos as duas consciências juntas, e todos seremos iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo.
Assim que, um pouquinho de paciência, e todos serão como o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todos, com as duas consciências juntas, e como reis e sacerdotes. Assim é que, o que será impossível para os filhos e filhas de Deus? Nada será impossível. Agora, quando Jesus e todos os profetas profetizaram ungidos com o Espírito Santo, e sendo assim, não falaram palavras humanas, mas palavras divinas, e falaram, digamos, desde a sexta dimensão, através do corpo físico, e por isso essa palavra teve que se cumprir. As que já tiveram o tempo para seu cumprimento, e as que faltam, pois, se cumprirão também. Agora podemos ver que o que se vê é feito do que não se via. Por isso é que os profetas falam primeiro na dimensão que não se vê, e desde essa dimensão falam a esta dimensão, e então se materializa o que eles falam no tempo que tem que se materializar. Vejam vocês, Josué disse ao sol, para-te, e a lua também disse que parasse, e pararam. Como pode ser possível que um homem ordene ao sol e à lua que parem, e eles parem? Porque esse homem, tendo as duas consciências juntas, está falando desde seu espírito, através do corpo físico, e tem que se materializar o que ele disse. Está ungido com o Espírito de Deus. Era o Espírito de Cristo em Josué, como foi também em Moisés. E agora vejam vocês, para obter a vitória contra de um exército como o de Faraó, se necessitava de um exército mais poderoso que o de Faraó. Mas agora veio um homem com um pedaço de pau, fechamos com uma vara de pastor, um cajado, e destrói o império completo. Porém, esse era um profeta e dispensacional. Recordem que haverá um enfrentamento no último dia. Apocalipse capítulo 17, versículo 14 diz: aí está um enfrentamento grande que há de existir no tempo final. Diz, falando dos 10 reis e dos 10 chifres, e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, porém por uma hora receberão autoridade como reis juntamente com a besta. Estes têm o mesmo propósito, entregarão seu poder e autoridade à besta, combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Por quê? Porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Esses são os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os que estão com ele. E agora vejam vocês como Cristo os vencerá. Agora foi o Espírito de Cristo em Moisés o que venceu ao império do Faraó. E será Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, vindo no último dia, o que vencerá o império da besta, do anticristo, neste tempo final. Agora, disso não damos muito detalhe, para que assim não se interrompa o programa de Deus. Porque, que tal se um general com seu exército se põe a anunciar ao exército contrário todo o plano que tem para vencê-lo? Isso não cabe na mente de um general. Antes, ele exige segredo total de todos os planos que ele realizará para obter a vitória contra seu inimigo. Por isso é que Cristo manteve em segredo muitos dos detalhes correspondentes à sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Por isso é que quando foi aberto o sétimo selo no céu, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, houve silêncio no céu como por meia hora, para que esse segredo da segunda vinda de Cristo não fosse conhecido.
Porque o diabo, ao conhecer esse segredo, interromperia o programa da segunda vinda de Cristo e faria muitas imitações para tornar inefetivo ou ineficaz o programa da segunda vinda de Cristo. Mas houve silêncio no céu quando foi aberto o sétimo selo no céu. No céu não sabiam, mas quando foi aberto no céu esse mistério do sétimo selo, todos conheceram esse mistério. Porém, permaneceram em silêncio, para que assim ninguém conhecesse esse segredo, que o diabo não pudesse conhecê-lo, e todo o programa da segunda vinda de Cristo tivesse feliz cumprimento, e assim recebessem no benefício todos os filhos e filhas de Deus que estariam vivendo no último dia, como foi também na primeira vinda de Cristo. Ainda que se disse de qual território seria da nação hebreia, e seria da tribo de Judá, e seria da cidade de Davi, e nasceria em Belém da Judéia, e seria por meio de uma virgem descendente do rei Davi. Vejam, toda essa informação já existia ou tinha nas profecias do Antigo Testamento, pois o profeta Isaías e o profeta Miqueias falaram da primeira vinda de Cristo. Agora, da segunda vinda de Cristo, que é a vinda do cavalo branco de Apocalipse 19, temos muitas profecias no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e também através do precursor da segunda vinda de Cristo, o qual deu muita informação. Vejam vocês, alguma informação que deu o precursor da segunda vinda de Cristo. No livro dos selos, por exemplo, nos diz, falando desta nuvem formada por anjos, que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, formada pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e um anjo que era diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual veio há 2000 anos atrás em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E agora, o precursor da segunda vinda de Cristo diz que este anjo é o que tem o sétimo selo. Leiamos aqui, página 469 do livro dos selos em espanhol diz: e notaram que disse que um destes anjos era muito peculiar e parecia muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora aqui está, era o que tinha o sétimo selo, o que mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, qual destes anjos é o que tem o sétimo selo? Este anjo que era diferente aos demais, que forma nessa nuvem o cabelo branco do Senhor, porque esta nuvem formada por anjos forma o rosto do Senhor. E agora os anjos das 7 eras da igreja gentia, para ter seus ministérios, cada um em sua era, tiveram que vir em carne humana, e já tiveram seus ministérios e se foram, e estão vivendo no paraíso, na sexta dimensão, onde há árvores, onde há rios, onde há peixes, onde há passarinhos, onde há animais também. Mas tudo ali é perfeito nesses corpos da sexta dimensão. Porque quando Deus trouxe a existência aqui na terra, animais, árvores e rios, e também peixes, e ao homem, primeiro os tinha na sexta dimensão, nessa dimensão, e foi daí que trouxe tudo isso para cá, porque o que se vê é feito do que não se via. A dimensão visível foi feita da dimensão invisível, a sexta dimensão, a dimensão da teofania. E agora vejam vocês, estes 7 anjos mensageiros estão em seus corpos teofânicos atualmente, vivendo no paraíso. E com cada um deles está o grupo que recebeu a mensagem de Cristo através desse mensageiro. Ou seja, que se alguém for à sexta dimensão, poderia dizer: eu irei ao território de São Paulo. Se vai para o território de São Paulo, pois vai encontrar toda a gente da primeira era da igreja gentia.
Ou pode dizer, eu quero dar um passeio, um percorrido pelo território de Irineu. E o levam onde está Irineu e todos os convertidos a Cristo dessa segunda era. É como dizer, eu quero ir à Ásia Menor e estar lá, pois esse era o território onde São Paulo foi o mensageiro. Ou dizer, eu quero ir para a França, pois esse foi o território de Irineu no tempo em que ele esteve na terra. Pois digamos, a gente que viveu no tempo de Irineu e creu na mensagem de Cristo através de Irineu, agora estão vivendo no paraíso. E agora estão vivendo num território onde podemos chamar o território de Irineu. Atualmente, as cidades que têm um nome de pessoas. Por exemplo, no Chile temos a capital, que se chama Santiago do Chile. E tem outras cidades que têm um nome de pessoas também. Inclusive, a Nova Jerusalém tem o nome de uma pessoa. Sabem qual é o nome dessa pessoa? É o nome de Deus. Esse é o nome da cidade do nosso Deus. Ou por acaso tem algum nome melhor para essa cidade? Ou vocês creem que Deus permitiria às pessoas que pusessem um nome à sua cidade? Ele colocou seu próprio nome e não há cidade, não há nome melhor para a cidade de Deus. E agora, vejam vocês, cada território onde estão os mensageiros de cada era, podemos chamar esse território pelo nome do mensageiro de cada era, já que não sabemos de outro nome que possa ser chamado esse território. E assim honramos ao mensageiro de cada era. E para o reino milenial, pois não há outro nome melhor para o território onde estejam os escolhidos, ou o território entre os gentios que corresponda a cada mensageiro. O melhor nome é o nome do mensageiro. Eu não creio que há outro nome melhor para o território onde estará o mensageiro, com o grupo de sua era. E todos terão seus quartéis generais onde? Em Jerusalém. Mas lembrem-se que vamos reinar com Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. E reinaremos com Cristo, e Cristo reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E nós, porquanto somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, também reinaremos sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora podemos ver este mistério e podemos ver a posição tão importante que temos da parte de Deus em seu reino. E para nosso regozijo, a posição mais importante no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade, sabem qual é a posição superior, a melhor? A da era da pedra angular. Não disse, se alguém quer ser o maior, que seja o menor, e o menor é o último da família. O menor é o Benjamim da família. E agora temos, vejam, qual é o menor? Veja que larga que se vê esta primeira era da igreja, mas vejam que pequenina se vê esta aqui, a era da pedra angular. Porém é a mais importante. E ele também disse, os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Agora, vamos ver como podemos ver os primeiros e os últimos aqui. Os primeiros foram os da primeira era e também os apóstolos. E também os que viveram de Adão até Cristo. Esses são os primeiros. Mas vejam, como você pode vê-los como os primeiros? Se você contar de baixo para cima, os primeiros foram Adão e todas aquelas pessoas que viveram até Cristo. E depois os apóstolos, depois a primeira era da igreja gentil, e depois seguiram em ordem. E agora os últimos aparecem como os da era da pedra angular. Porém, isso é contando assim.
de baixo para cima, ou seja, de Adão em adiante. Mas contando de cima para baixo, quais são os primeiros? Os primeiros diante de Deus, quais são? Os da era da pedra angular, porque esta é a era do trono de Deus. Portanto, os primeiros, os mais próximos a Deus, os que estarão aí com Cristo, são os últimos que aparecem na terra, no corpo místico de Cristo. Agora vejam vocês, os discípulos sempre estavam buscando a melhor posição. E no entanto, para nós, nos correspondeu sem brigar com eles, a melhor posição. Nenhum deles. Lá, em seu tempo eles trataram, mas não era o tempo para essa posição. Portanto, eles estavam lutando por uma posição que estava no futuro. E agora essa posição é a posição que nos tocou no corpo místico de Cristo. E ninguém pode lutar conosco para nos tirar essa posição. Eles já foram manifestados nas diferentes posições correspondentes às diferentes eras da igreja gentia. E agora, como nós diríamos, nós caminhamos sozinhos nesta posição. Não há quem possa competir conosco. Nem há quem entenda este mistério contido na era da pedra angular. Somente os escolhidos da era da pedra angular. Era aqui que Santiago e João queriam. Sabem vocês? Santiago é Jacó, ou Jacobo, porque Jacobo ou Jacó ou Israel, Jacó significa também Santiago. E agora Santiago e João queriam a bênção que há no trono. E a mãe de Santiago e João, ela queria que Jesus colocasse cada um de seus filhos, um à direita e um à esquerda, no reino de Cristo. Mas vejam vocês, eles não podiam obter essa posição. Eles viviam aqui, e essa não é a posição onde se obtém essa bênção. Essa bênção está aqui, na era da pedra angular, que é a era do trono. E ela queria que cada um de seus filhos estivesse aqui, na era do trono, cada um lado e outro ao outro lado. Ou seja, que ela queria que, vejamos, qual era o mais velho dos dois, Miguel? Devia ser Tiago, porque João era o mais jovem dos discípulos de Cristo. Digamos que aqui não podemos bem, porém, digamos que Tiago queria a posição de Moisés e João queria a posição de Elias. Lembra-se que quando Jesus queria ir a Samaria, antes de chegar a Jerusalém, para ficar ali naquela noite, não quiseram recebê-lo em Samaria, numa cidade da Samaria, ou numa aldeia de Samaria. E Tiago e João vieram e disseram a Jesus: Senhor, quer que ordenemos que desça fogo do céu, como Elias fez? Bem que queriam o ministério de Elias. E agora Jesus lhes disse: vocês não sabem de que espírito são. Eles queriam o ministério de Elias e também o de Moisés, mas esses ministérios são os ministérios de Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. E esses são os ministérios que serão manifestados não aqui, mas na era da pedra angular. Esses são os ministérios que correspondem à direita e à esquerda do Senhor em seu reino. E agora vejam vocês como esses ministérios são os que estarão prometidos para o último dia, e são os que estão representados numa árvore a um lado e outra árvore ao outro lado, árvores de oliveira e também ramos de oliveiras. E no templo, os dois querubins que estão um a cada lado lá, cobrindo com suas asas a arca do pacto, esses dois querubins de madeira de oliveira que Salomão construiu e cobriu-os de ouro.
eram querubins gigantes, porque os ministérios das duas oliveiras são uns ministérios gigantes, para serem manifestados no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E agora vejam vocês como para esse tempo final, e por meio da sua igreja, da segunda Eva, por meio de sua igreja, a qual lhe foi dada para se multiplicar através dela, Cristo trará esses ministérios à manifestação por meio de seu anjo mensageiro. E agora cada filho e filha de Deus, manifestado em cada era, vem através de criação divina, por meio do novo nascimento, onde recebe por criação divina o corpo teofânico, e no último dia receberá por criação divina o corpo físico glorificado e eterno. E também assim é para os da era da pedra angular. E agora vejam vocês que para cada etapa da igreja, Cristo envia um mensageiro. E Cristo refletiu nestes mensageiros tudo o que Ele fará por meio de seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E Cristo aqui, na era da pedra angular, que é a era que nos correspondeu viver, pois já os mensageiros das outras eras viveram o seu tempo. E o povo de Deus já viveu essas outras eras. Agora, somente resta no programa divino a era da pedra angular, que é a era de ouro. É a era mais gloriosa de todas as etapas ou eras da igreja de Jesus Cristo. Porque é a única era onde Cristo ressuscitará aos mortos em Cristo e transformará os que estamos vivos neste tempo final, na era da pedra angular. Se alguém partir antes, não tem por que se preocupar, irá ao paraíso e vai lá de visita ao paraíso. E certamente lhe permitirão ver a alguns das outras eras. E se for, pois dá muitas saudações da minha parte. E da parte de quem mais? Quantos mandam saudações a algum que se vá antes? Pois mandamos saudações aos que estão lá no paraíso. Eles dizem que tudo vai marchando muito bem e que em breve vão ressuscitar e nós seremos transformados. Que tudo vai sendo cumprido como Deus disse nas profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E como disse o precursor da segunda vinda de Cristo. E que todos estamos muito felizes e contentes, ainda que eles estão olhando de lá para cá. Daqui para lá é que não se pode ver, mas de lá para cá sim podem ver e podem escutar tudo o que está se passando aqui. Agora vejam vocês, na era da pedra angular se requer que a igreja de Jesus Cristo, a esposa do segundo Adão, leve a cabo o labor que lhe corresponde na era da pedra angular, como levou a cabo o labor que lhe correspondia em cada uma das eras da igreja gentil. Mas porquanto aquelas não eram eras de adoção, não puderam ser adotados com corpos eternos nessas eras passadas, porque a adoção é para a era da pedra angular, que é a era da adoção. E a adoção, que é a transformação de nossos corpos, onde obteremos vida eterna fisicamente também, é para quando tenhamos terminado o nosso labor na era da pedra angular. Nosso labor estando em nosso corpo de carne, mortal, corruptível e temporal. E depois que haja terminado esse labor nesses corpos mortais e tenha se completado o número dos escolhidos de Deus, então é que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E isso é a adoção dos filhos e filhas de Deus. E isso é a manifestação dos filhos e filhas de Deus com corpos eternos, para viver por toda a eternidade e estar à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, o grão de trigo que caiu na terra e morreu, disse que se o grão de trigo cai na terra e morre, produz muito fruto. O que produz como fruto? Muitos grãos de trigo, iguais ao que foi semeado na terra. E no último dia haverá muitos grãos de trigo, muitos filhos e filhas de Deus iguais
a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos, e nós que vivemos sejamos transformados. E então todos seremos iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo, com um corpo teofânico eterno, dentro do corpo físico e glorificado e eterno que Ele nos dará. E assim todos seremos pessoas com as duas consciências. Como? Juntas. Portanto, poderemos olhar nessa dimensão ou poderemos olhar nas outras dimensões. E poderemos ou estar nesta dimensão ou irmos a outra dimensão. Vejam, Elias se foi a outra dimensão num carro de fogo. Enoque também se foi a outra dimensão. E Moisés, ainda que seu corpo físico morreu, o arcanjo Miguel pegou o corpo de Moisés, porque o diabo queria pegar o corpo de Moisés. E certamente, com o corpo de Moisés, o diabo queria formar alguma religião e desviar o povo hebreu do caminho de Deus. Portanto, o arcanjo Miguel se encarregou do corpo de Moisés. E depois, vejam vocês, Moisés apareceu no Monte da Transfiguração, lá com Jesus e com o profeta Elias. Apareceu em seu corpo teofânico. Ainda que Moisés fisicamente não tenha entrado em seu corpo de carne, a terra prometida, encontramos que entrou em seu corpo teofânico, ou seja, não passou ao outro lado do Jordão. Ainda que no território que o profeta Moisés morreu, depois pertenceu, verdade, Miguel, à terra de Israel, aos hebreus, mas não atravessou ao outro lado do Jordão, porque a bênção aí estava em atravessar ao outro lado do Jordão. E agora vejam vocês como todas estas coisas aconteceram em tempos passados e são tipo e figura das coisas que estariam acontecendo neste tempo final. Deus teve um Moisés e também teve um Elias em tempos passados. E depois teve o segundo Elias, que foi Eliseu. Depois teve o terceiro Elias, que foi João Batista. Depois teve o quarto Elias, que foi o reverendo William Branham. O Espírito de Cristo operando o ministério de Elias nessas 4 ocasiões. E temos a promessa de uma quinta manifestação do ministério de Elias para o último dia. Agora, o que será o ministério de Elias? O que será o quinto Elias? O Elias que pregará ao povo hebreu? Disse o reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, e profeta mensageiro da 7ª era da igreja gentia, e profeta ungido com o ministério de Elias pela 4ª ocasião, disse na página 399 do livro dos selos, quando lhe fizeram a pergunta número 11, vejam o que diz a pergunta número 11: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta, para não ler muito, foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Ou seja, que não será literalmente o profeta Elias, mas um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Agora vimos o que é a vinda de Elias em sua quinta manifestação. É um homem deste tempo, um profeta deste tempo, um mensageiro deste tempo, ungido com o quê? Com o ministério de Elias pela quinta vez. E o que será isso? Na página 449 do livro dos selos em espanhol, diz: e só há uma pessoa que poderia dar cumprimento a essa promessa. O único Espírito que tem estado sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias.
como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu Espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, Ele foi a plenitude, foi o Deus de todos os profetas. Ou seja, que todos os ministérios dos profetas estavam onde? Em Jesus. Porque é o anjo do pacto, o Espírito Santo, o único que tem ministérios e opera ministérios através de seres humanos. Um homem ungido com o ministério de Elias é um homem ungido com o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo quem ungiu o profeta Elias e operou aquele ministério. E ungiu depois a Eliseu com uma dupla porção do Espírito ministerial de Elias, e ungiu a João Batista com o ministério de Elias, precursando a primeira vinda de Cristo, e ungiu ao reverendo William Branham pela quarta ocasião. Pela quarta ocasião veio assim o Espírito de Elias, o ministério de Elias precursando a segunda vinda de Cristo. Foi o Espírito de Cristo no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. Vejam como mudou de nome sempre Elias, pois quando veio a primeira vez se chamava Elias, quando veio a segunda se chamava Eliseu, quando veio a terceira se chamava João Batista, quando veio a quarta se chamava William Marion Branham. E quando vejam a quinta manifestação, saberão como se chama Elias em sua quinta manifestação. E isso será um homem ungido com esse Espírito ministerial, com o Espírito de Cristo operando o ministério de Elias por quinta ocasião, um homem deste tempo final. E assim será também com o ministério de Moisés, um homem ungido com o Espírito Santo operando o ministério de Moisés por segunda ocasião. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, é conforme ao que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda do ministério de Cristo no último dia, em um homem ungido com o Espírito Santo, operando o ministério de Jesus por segunda vez, o ministério de Moisés por segunda vez, e o ministério de Elias por quinta vez, ou seja, quinta ocasião, porque o Filho do Homem virá com seus anjos. Onde esteja a manifestação do Filho do Homem, aí estará a manifestação dos anjos do Filho do Homem. Porque é o Espírito Santo quem estará operando esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em carne humana, em um homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E agora vejam vocês quão simples é tudo no programa divino. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que tudo seria tão simples, tudo seria em simplicidade, que se não vigiarmos, nos passaria por cima, e nem veríamos o cumprimento do que Deus prometeu, nem veríamos o cumprimento do sétimo selo, ou seja, da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem, com seus anjos no último dia. Agora tudo isto vem na segunda Eva, ou seja, na esposa do segundo Adão, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como veio a primeira vinda de Cristo entre o povo hebreu, que é o Israel terreno, entre o Israel celestial, que é a igreja de Jesus Cristo, vem todas essas promessas correspondentes ao último dia. Assim como as promessas correspondentes às 7 eras foram cumpridas onde? No Israel celestial. Porque desde que Cristo foi crucificado há 2000 anos atrás, Deus se tornou aos gentios e está cumprindo por meio dos gentios suas promessas para seu povo, sua igreja. Depois que houver terminado seu labor entre os gentios, o que ocorrerá na era da pedra angular, depois que os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós que vivemos sejamos transformados, depois se tornará para onde? Ao povo hebreu,
para cumprir os 3 anos e meio que faltam à semana número 70 da profecia de Daniel. E depois cumprirá com o povo hebreu o glorioso reino milenial. E aí estaremos também nós, nesse reino milenial, como reis e sacerdotes, reinando com Cristo, nosso Salvador. Porque onde estiver o esposo, aí também estará a esposa do segundo Adão. E todos os filhos do segundo Adão estarão com ele aí. Agora vejam, para os que pensaram que Jesus Cristo não teve filhos, é o homem que mais teve filhos. Mais filhos que Jesus, nenhum homem teve. Porque ele teve filhos através de criação divina, de era em era. E os demais homens somente tiveram filhos através de carne humana, por meio da união com uma mulher, e somente no lapso de tempo de sua vida terrena. Assim que quem mais teve, digamos, os que viviam 500, 600, 700, 800 ou 900 e tantos anos, não se registra que tiveram 1.000, 2.000 ou 3.000 filhos, mas digamos que puderam ter alguns, puderam ter 1.000 ou 2.000 filhos. Se fala de um rei que teve num ano, quantos mil? Como 100? Algo assim diz a Bíblia. Se buscar na concordância, vejamos. Tu buscas a quantidade e o lugar, e eu te digo quem foi o rei. Se não foi Davi, não sei quem foi, porém eu creio que foi Davi. Agora vejam vocês, Cristo de era em era teve milhares ou milhões de filhos através de criação divina, e já tem seu corpo teofânico, e somente lhes falta o corpo físico, o qual nos dará, neste tempo final, a nós que vivemos e aos que partiram nas eras passadas. Agora vejam vocês, o corpo teofânico veio sendo dado de era em era, e foram necessários todos estes anos para o corpo teofânico dos filhos e filhas de Deus, as 7 eras da igreja hoje em dia. E agora? Todo o tempo que levamos já na era da pedra angular para o nosso corpo teofânico. Porém, para o corpo físico, isso será para todos, em um momento. Talvez possa ser num dia, ou pode ser num lapso de tempo, de um mês, ou de uns 40 dias. Ou seja, não se necessitarão 1.000 ou 2.000 anos para os filhos e filhas de Deus obterem o corpo físico, porque todos, vamos dizer, ao mesmo tempo, no mês que comecem a ressuscitar os mortos em Cristo, aí todos receberemos o corpo novo. Porém, digamos que demore entre 1 a 40 dias, desde que comece até que o último filho de Deus receba o corpo físico. Vejam vocês, não será tanto tempo, mas oxalá seja no mesmo mês, e oxalá seja na mesma semana, e oxalá que seja no mesmo dia. Mas se não for assim, quem querem ser os primeiros? E depois que o primeiro obtenha o novo corpo, automaticamente os demais o receberão. Assim que somente o que necessitamos é que algum obtenha o novo corpo.
E daí em diante, Cristo não se deterá até que todos os seus filhos de eras passadas e da era da pedra angular recebam o novo corpo. Agora, a minha recomendação é: estejam preparados com vossos pecados e faltas confessados a Cristo e lançados no sangue de Cristo. Eu não lhes critico pelos seus erros e problemas, porém lhes mostro como estar diante de Cristo, diante de Deus, sem pecados, confessando-os a Cristo e colocando-os no sangue de Cristo. E assim, o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. E então estamos prontos para ser transformados no momento em que Cristo comece a transformar a seus escolhidos que vivemos neste tempo final, na era da pedra angular. Eu amo a todos vocês com toda a minha alma e quero o melhor para todos vocês. Eu quero a transformação de vossos corpos. Quero que todos tenham um corpo eterno, porque Cristo assim prometeu. E eu quero para todos vocês e para mim também. Tudo de bom que eu quero para mim, eu quero para todos vocês. E isto vem da parte do segundo Adão, através de sua esposa, de sua igreja. É em e com sua igreja e entre sua igreja que ele realizará a transformação de nossos corpos. E é para a sua igreja que já partiu, nas diferentes eras, que ele cumprirá a ressurreição dos mortos em Cristo. Agora vejam vocês o importante que é ser um filho do segundo Adão e da esposa do segundo Adão. É muito importante. Há muitas religiões no mundo, porém, vejam vocês, todas proclamam que creem em Deus e que servem a Deus. Porém, a promessa para a ressurreição dos mortos em Cristo é para os filhos do segundo Adão, de Cristo, por meio de sua esposa. E a transformação dos que vivem é para os filhos do segundo Adão, por meio de sua esposa, de sua igreja. Ou seja, que a igreja de Jesus Cristo é a bem-aventurada, assim como Maria foi a bem-aventurada, a qual trouxe um filho com vida eterna, com um corpo eterno, trouxe um imortal. E agora a igreja de Jesus Cristo é a que trará aos filhos e filhas de Deus com corpos eternos no último dia, por meio da manifestação de Cristo, o segundo Adão, o esposo de sua igreja. E agora vejam vocês como o segundo Adão tem grandes bênçãos para todos os seus filhos. É o único homem que teve milhões de filhos, os quais nasceram primeiramente na sexta dimensão, e depois obterão um corpo eterno e glorificado no último dia, que é o sétimo milênio. E nós que vivemos seremos transformados, os mortos em Cristo serão ressuscitados, para assim ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão e esposo da igreja de Jesus Cristo. E agora podemos ver que somos a família de Deus, os descendentes de Deus. Sendo os descendentes de Deus, obteremos todo o poder e autoridade e toda a bênção que Adão e Eva perderam no jardim do Éden, na queda.
E será tão grande o que estará acontecendo em cada um de vocês, e em mim, e em todos os santos de eras passadas, e seus mensageiros, que quando já estejamos com o corpo eterno, veremos quão grande é a bênção que Ele nos deu. Mas, todavia, estando nestes corpos mortais, não podemos compreender nem a metade do privilégio e bênção tão grande que temos da parte de Deus, ao sermos filhos do segundo Adão, através da esposa do segundo Adão. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde, assim como os filhos do segundo Adão vieram através de sua igreja, de sua esposa, lá na Ásia Menor para a primeira era, e depois em cada uma dessas eras, nos diferentes territórios, agora os filhos de Deus, do último dia da era da pedra angular, os filhos do segundo Adão, por meio de sua esposa, vem na América Latina e no Caribe. Vejam que bênção tão grande nos tocou na América Latina e no Caribe, onde Cristo está criando filhos e filhas de Deus, primeiramente em seus corpos teofânicos, e em breve no corpo físico também, onde nos dará um corpo glorificado e eterno, para vivermos com Ele por toda a eternidade. E assim sermos como nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como o grão de trigo que caiu na terra, assim será também o fruto do grão de trigo, o fruto que vem através da planta de trigo. E a planta de trigo é sua igreja, sua esposa. Vimos este mistério da criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. E vimos os filhos tanto do primeiro Adão por meio de sua esposa Eva, e também os filhos do segundo Adão por meio de sua esposa, sua igreja. E vimos que é uma bênção maior ser filhos do segundo Adão. E para este tempo final, a bênção será maior que o que foi em eras e dispensações passadas. Chegamos ao maior de todos os tempos, onde vimos que todo este mistério de Jesus Cristo vindo e morrendo na cruz do Calvário, e depois, no dia de Pentecostes, derramando de seu Espírito Santo, todo este mistério de Cristo e sua igreja gira em torno da criação de uma nova raça, a qual Cristo está criando. E já criou o corpo teofânico, digamos, de 90 a 99% dessas pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deixei aí uma quantidade, uma porcentagem, para que essa porcentagem corresponda aos que faltam por vir, ao corpo místico de Cristo, neste último dia. E agora vejam vocês que todo este programa de Cristo e sua igreja, o segundo Adão, com sua esposa, é um programa de criação de uma nova raça. E quando falamos da criação de uma nova raça, já essas são palavras maiores, diríamos, porque a criação de uma nova raça, que é igual a Jesus Cristo, se há 2000 anos atrás houve um homem eterno aqui na terra, com um corpo imortal, e que para poder morrer teve que tomar nossos pecados, como será no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós que vivemos sejamos transformados e já estejamos com o corpo eterno? Não haverá um Jesus na terra, mas milhões de seres humanos iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso não é outra coisa senão uma nova raça que vem por meio
do segundo Adão, através de sua esposa. Este é um mistério tão grande que nem a ciência pôde nem conceber e muito menos descobrir. Porque antes de descobri-lo, primeiro tem que concebê-lo, imaginá-lo, pensá-lo para depois investigar sobre isso. Mas vejam, Cristo está criando uma nova raça com vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. Vimos o mistério da criação da esposa do primeiro Adão e da esposa do segundo Adão. E vimos que pertencemos a essa nova criação do segundo Adão e sua esposa. Ou seja, somos descendentes diretos de Deus, por meio de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Descendentes diretos de Deus. E irmãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo também. Agora vimos este grande mistério do programa de Deus, o qual compreenderemos plenamente quando estejamos no novo corpo. Agora, se quando estejamos no novo corpo é que o compreenderemos plenamente, e com o que temos compreendido atualmente, temos visto muitíssimo. Como será quando tenhamos o novo corpo? Assim que é tão grande a bênção que Ele nos deu. Vejam, quantos sabiam que eram filhos de Deus? Não sabiam. Mas através da voz de Cristo, por meio de sua palavra, sendo revelada a nós, e nós recebendo essa palavra em nossa alma, descobrimos que isto era o que nós estávamos esperando. E descobrimos que isto é assim, porque quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E com todas essas escrituras, com todas essas coisas que Cristo falou, descobrimos que somos filhos e filhas de Deus, descendentes do segundo Adão e sua esposa, que é sua igreja. É através de sua esposa, através de sua igreja, que vêm os filhos e filhas de Deus sendo criados e, portanto, pertencem a essa nova criação. Por isso, São Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, que nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada. Ou seja, que não vale nada, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, senão a nova criatura, ou seja, a nova criação. Esta nova criação do segundo Adão e sua esposa, criando filhos e filhas de Deus, por meio de criação divina, é que ocorre esse novo nascimento. Agora vimos o mistério da criação da esposa do primeiro Adão e do segundo Adão. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, o segundo Adão, derrame suas bênçãos sobre seus filhos, presentes aqui, e nos encha do conhecimento de todo o seu programa, e nos prepare, e chame os que faltam por chegar, e se complete o número dos escolhidos, e todos sejamos transformados, e obtenhamos o corpo eterno. E em breve, ou logo, sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da criação, da esposa, do primeiro Adão e do segundo Adão.
Agora vamos pedir a nosso irmão e amigo, o reverendo Miguel Bermudes Marim, que passe por aqui para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Não sei que horas tem por aí, Miguel. Serão como as 9h10 minutos, por aí, 9h25. Assim que se é cedo e tem que passar a Benji, tens um ajudante aqui. Porque Miguel, pois, pode ajudar-te aí. E aí, pois, poder glorificar a Deus e dar graças a Deus por pertencer à nova criação do segundo Adão e sua esposa, que é sua igreja. Agora descobrimos que somos irmãos uns dos outros, porque somos filhos do segundo Adão e sua esposa. Por isso é que somos irmãos uns dos outros, e somos irmãos numa escala maior do que a escala terrena, porque somos irmãos do céu, irmãos celestiais. Por isso São Paulo e os demais apóstolos falavam acerca dos filhos e filhas de Deus como irmãos. Vejam, ou seja, ser um irmão em Cristo, ser um irmão ao sermos filhos do segundo Adão, é algo maior que ser irmãos terrenos, através do pai e da mãe terrenos. Porque ser irmãos do céu, isso é para toda a eternidade. Porém, não desprezamos a nossos irmãos terrenos, segundo a carne, nem a nossos pais terrenos, senão que oramos por eles, para que eles também sejam nossos irmãos, filhos do segundo Adão e sua esposa. E assim, não somente sejam de nossa família terrena, mas de nossa família celestial também. Bom, vamos ter por aqui a Miguel, nosso amigo e irmão, para continuar aqui nossa parte. E já amanhã, onde estaremos, Miguel? A que horas será a atividade com toda a congregação? Da manhã ou da noite, Miguel? Da noite? Já para os pastores, já será às 6 da manhã, Miguel? Bom, por aqui, como que acordam bem cedo. No litoral, o sol, pois, sai bem cedinho. E de manhãzinha, pois, amanhã é mais fresca. Assim que isso é de... às 6, pelo menos, verdade, Miguel? Das 6, sem tempo de terminar assim. Bom, assim são as reuniões de ministros. E o ambiente, pois, entre os ministros também é muito bom. É assim como entre nós, entre todos assim. Também é entre os ministros. E Deus nos abençoa grandemente nas reuniões de ministros também. Bom, vamos pedir a Miguel que esteja por aqui conosco para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus les guarde. E conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim.